Bom dia, essa é a apresentação do, da proposta de dissertação de Gustavo Melo sobre reconhecimento de entidades em relatos criminais e formais com apoio dos metadados estruturados presentes na base do Disque Denúncia. Bom, o sumário ali é feito pela introdução, fundamentação teórica, os trabalhos relacionados a essa proposta, metodologia, avaliação experimental e a conclusão desses estudos até então. A introdução. Bom, a base composta para ser utilizada é presente somente do estado do Rio de Janeiro, baseado na violência que assola a, a pessoa, as pessoas e a sociedade. Aí, segundo o Atlas da Violência, 1,3 milhões de homicídios ocorreram entre 95 e 2024. E aí nós tivemos o Disque Denúncia criado em 95 para poder mitigar esses problemas que, que a gente tem no Rio de Janeiro. Bom, a motivação é o estudo para a linguagem formal dos relatos criminais, a identificação desses relatos de maneira automatizada e um pouco mais assertiva e realizar treinamento com todas as informações presentes nesses relatos criminais do Disque Denúncia. O objetivo principal é avaliar a utilização dos metadados que compõem os relatos criminais, a pseudo-rotulação, utilizando o modelo Gleaner dos corporas utilizados no Disque Denúncia. Bom, temos alguns objetivos secundários, que é a comparação com o desempenho de modelos baselines em relação ao Gleaner, a avaliação do modelo da calibração dos modelos Gleaner e a avaliação das entidades encontradas e como que isso pode auxiliar as forças policiais. Bom, a fundamentação teórica desse projeto, a primeira, nós utilizamos reconhecimento de entidades nomeadas e para validação manual nós utilizamos o esquema BIO, que é o Begin, Inside e Outside. Então, no exemplo acima, a gente tem a frase Cristiano Ronaldo nasceu em Aveiro, onde Cristiano Ronaldo passa a ser uma entidade pessoa e o Aveiro passa a ser a localização dessa frase. Então, ele começa com begin e inside para Cristiano Ronaldo e para Aveiro, que é só uma palavra, ele só tem o begin. Bom, também foi utilizado na saída do Gleaner, foi utilizado o esquema Span Label, que ele transforma isso num vetor. Então, seguindo a mesma frase, o Cristiano Ronaldo nasceu em Aveiro, o Cristiano Ronaldo utiliza do vetor 0 ao 17, ele classifica como pessoa, enquanto do vetor 28 ao 34, ele classifica como localização essas entidades. Bom, nós utilizamos quatro métricas, né? Precisão, recall e o F1 score e o confiança do relato. Então, ou seja, o F1 score é uma média harmônica de precisão e recall, e ela foi utilizada como a principal métrica por termos classes desbalanceadas e, e muitas diferenças entre cada relato. Então, foi utilizado o F1 score para poder equalizar isso e ter um melhor resultado desse estudo. A confiança do relato foi uma métrica criada, pois o modelo Gleaner, ao fazer a saída do modelo, ele gera um valor de confiança e foi feita uma média dessas confianças de cada entidade para gerar uma confiança do relato, que é o quanto que esse relato é confiável ou não para seguirmos utilizando. Bom, o modelo Gleaner, que vai ser desenvolvido, é uma solução de reconhecimento de entidade mais moderna. Ele, diferente dos modelos tradicionais, ele usa descrição textual, então, ou seja, eu posso ter maior abertura para gerar diferentes classes, caso eu queira. É baseado na arquitetura Transformer, que é a arquitetura mais moderna que fez melhorar bastante essa parte do reconhecimento de entidades, e ela está disponível em três versões, na Small, que tem aproximadamente 50 milhões de parâmetros, no Medium, que tem 90 milhões de parâmetros, e no Large, que tem 300 milhões de parâmetros. Foi escolhido o Gleaner também pelo seu custo computacional não ser tão grande para esse tipo de função. Bom, aí ilustrando como funciona o Gleaner. A frase Cristiano Ronaldo nasceu em Aveiro
Eu primeiro tokenizo essa frase, então, ou seja, cada frase recebe um vetor específico, então, ou seja, nós temos ali 5 vetores para essa frase, e ele procura as entidades de pessoa e local que são o que está codificado dentro desse processo. Então, o modelo vai gerar possíveis spams como Cristiano Ronaldo e Aveiro. Em seguida, ele verifica o quão similar é o que ele já tem desse conhecimento com o que está presente na frase. Então, verificando essa probabilidade, ele vai me dar o valor da confiança dessa entidade. Então, ao final, o modelo retorna como spam label ali um 0,17, que é o Cristiano Ronaldo, e o 28,34, que é o Aveiro, que são as posições dos vetores. Bom, o ajuste fino que foi utilizado para poder melhorar o resultado do Gleaner foram modelos de linguagem para esses relatos do Disque Denúncia. Então, ou seja, quando eu utilizo o Gleaner para poder fazer isso, eu melhoro o desempenho do modelo e durante esse ajuste fino, ele é otimizado para a similaridade das entidades que foram descritas para os valores que foram encontrados. Então, o Gleaner, como eu falei anteriormente, ele permite que eu utilize diversos tipos de entidade para poder fazer essa verificação. Bom, para a avaliação também foi utilizada a pseudo-rotulação, que é uma técnica para tentar melhorar o resultado do Gleaner após treinar e retreinar. Então, ou seja, nós teremos dados de uma base menor que foi rotulado, ele vai ser utilizado pelo algoritmo Gleaner, isso vai gerar um modelo. Em seguida nós vamos ter uma base, em seguida vai ter uma base maior dos dados não rotulados, uma base bem mais expansiva, que vai ser pseudo-rotulado por esse modelo que foi gerado, e a partir desses dados pseudo-rotulados, eles vão retreinar pelo algoritmo do Gleaner, através do algoritmo descrito no estudo, ele vai ser retreinado e vai, a partir dali, gerar um modelo que em seguida vai ser avaliado com a base de dados lá em cima que já estava rotulada. Então, essa é a ideia da pseudo-rotulação que estamos avaliando aqui. Bom, a calibração do modelo é um processo estatístico para ajudar quando a gente tem um modelo super confiante ou quando tem um modelo onde as confianças não estão ajustadas corretamente. E para esse estudo, foi utilizado duas técnicas de calibração diferentes. Uma é a isotonic regression, que usa uma forma monotônica do estudo, da calibração, e a temperature scale, que usa uma técnica mais simples, mas mais eficaz, usando rede neural profunda. Então, ele ajusta tudo numa técnica só. A escolha das técnicas foi porque depende do tipo de modelo e da quantidade dos dados disponíveis. Então, foi feito um segundo estudo para poder fazer essa avaliação desse modelo. As curvas de confiabilidade é a forma com que são avaliadas a calibração dos modelos. Então, elas são divididas em faixas, também chamadas de bins, e compara uma média das previsões com uma fração do que foi realizado pelo modelo. Então, o SL estima o desvio ponderado e as confianças, enquanto o MCL mede maior desvio de acordo com cada BIM presente. Bom, agora a gente entra na parte de trabalhos relacionados. Então, ou seja, a literatura que foi verificada, ela é dominada por estudos que compõem muita diversidade da linguagem informal. Então, ou seja, há muitos estudos com detecção de gíria, de metáfora e de coisas que vão verificando o que foi feito nessas linguagens informais. Boa parte utiliza a técnica do BERT, né, o modelo que tem BERT, porque é algo mais atual e mais recente, e há diversas variações para modelos LLM que estão em voga no momento. Bom, as limitações são que a maioria dos estudos não contempla a língua portuguesa, então, ou seja, tem muito estudo que é em chinês e em inglês, então, ou seja, não temos
Isso para português, né? Então, são poucos trabalhos para português, são poucos trabalhos para debate sobre a violência. Então, foi necessário, foram vistos muito poucos trabalhos. Não há estudo utilizando o Gleaner, por ser uma tecnologia até um pouco mais recente, e os resultados, os complementos desses resultados normalmente são ignorados por conta dessa variação da língua mesmo. A contribuição do trabalho presente é a utilização dos dados do Disque Denúncia, como que esse modelo vai incorporar um ganho no Disque Denúncia com essa pseudo-rotulação, a tentativa de utilizar todo o corpus, utilizando os metadados também é um ganho, e as validações manuais dos corpos que foram feitas, assim, além da calibração do modelo, porque isso ajudou a gente ter mais assertividade no reconhecimento das entidades. Bom, tá uma comparação entre os trabalhos em relação a essa dissertação. Então, ou seja, tem muitos trabalhos que utilizam BERT, e alguns ali utilizam coisas sobre a violência e sobre eufemismo. Eufemismo, quando eu falo sobre drogas, eufemismo de drogas, metáforas sobre drogas. Então, ou seja, tem alguns estudos que se baseiam nisso, mas ali somente os dois primeiros são estudos baseados na língua portuguesa. Então, as outras são tudo estudos na língua inglesa. Então, tem essa diversificação também. Bom, a metodologia utilizada. A formulação do problema é como reconhecer automaticamente as entidades nomeadas. No caso, a gente escolheu 3 tipos de entidade: pessoa, local e organização, em relatos criminais escritos em linguagem formal. Aí pensando não apenas no conteúdo, mas também em tudo que compõe o relato criminal descrito no aplicativo do Disque Denúncia. Então, e como que eu melhoro isso utilizando técnicas e também o ajuste fino. Bom, os corpos utilizados foram 2 corpos, nesse caso o DD Small, que é uma base menor, que são relatos criminais do 10/4/2016 a 12/9/2017, e também relatos registrados entre 30/7/2016 e 7/12/2022. Nós temos diversas categorias quando você faz o cadastro no aplicativo do Disque Denúncia, mas escolhemos algumas aqui porque tem outras que não seriam possíveis de utilizar. Então, foi pensado em arma, tráfico de drogas e armas, roubo de carga e veículos, roubos em geral e homicídios. São utilizados os campos de metadados para a utilização do projeto, como já dito anteriormente. Em seguida, eu vou apresentar eles também. Bom, então, ou seja, comparando as duas bases de dados, a DD Small é bem menor, né, com 6.000 relatos. Nela foi feita as anotações manuais. Ela tem os metadados, mas ela não foi utilizada nesse estudo e foi utilizada para treinamento e validação. Já a LARD, a gente utilizou os metadados, tem uma média de token por relato bem similar, e ela foi utilizada para o ajuste fino e para a pseudo-rotulação desse estudo. Bom, apresentando os metadados, eles têm o assunto, que é o que foi utilizado, e tem muita a descrição do local que a pessoa faz sobre de onde esse relato partiu. Então, nós utilizamos esses metadados para poder fazer essa junção com o texto descrito do relato. Aí também tem a data e tem se essa ocorrência foi lida ou não pelas forças policiais. Bom, a estatística dos corpos, como já dito anteriormente, são cerca de 6.000 relatos, 400.000 palavras e ali um tamanho de documento baixo, né, de 4 megas ali. E aí vem a divisão dela, sendo que a maior parte é tráfico de drogas e armas e roubo de carga e veículos. Bom, aí se tratando da base large, a gente tem uma base bem maior, com quase 370.000 registros, é, uma média de 50 palavras e um tamanho total ali de 180 megas. Então, ou seja,
que gera um esforço computacional maior quando a gente vai utilizar esses relatos. E a divisão também está bem, né, naqueles assuntos que foram referidos anteriormente, né? Bastante em roubos em geral, tráfico de drogas e armas e tráfico de drogas. Então, ou seja, é bem com números de relatos bem maiores do que os mencionados na base anterior. Bom, das etapas de metodologia, primeiro a gente tem a base DD Small, essa base é pré-processada, então, ou seja, eu pego o token de cada relato. Em seguida, foi feita a anotação manual, que eu fiz e validei com a ajuda do Gabriel Rodrigo e do Natan Baltazar, são dois alunos do professor Bezerra. Em seguida, essa base é dividida em 70% para treino e 30% para teste. Na parte do treino, nós foi feito o treinamento de ajuste fino, e desse treinamento foi retirado um modelo que possui os melhores parâmetros testados po- pelo modelo. Em seguida, foi feito um bushing desses metadados que compara o relato criminal com tudo que é feito, com tudo que foi destacado nos metadados informados anteriormente. E utilizando a base LARD, foi feita a aplicação do autotreino, então, ou seja, a base LARD passou por esse modelo informado anteriormente e ele foi classificando as entidades que ele reconheceu. Bom, com a base do, com a base Small, com a parte do teste, a gente fez o teste de sanidade. Isso ocorreu porque muitos desses relatos são muito repetidos. Então, ou seja, com o objetivo da gente generalizar esse modelo, foi retirado somente as entidades que não foram encontradas no treino. Então, foi para gerar algo mais fidedigno com a generalização desse modelo, foi feito o teste de sanidade para ver como que ele seria avaliado. Bom, depois do boosting dos metadados, foi gerado o modelo pseudo-rotulado com a inclusão da base LORD neles, e esse modelo pseudo-rotulado foi utilizado na base teste para a gente ter uma avaliação dos resultados que vão ser demonstrados posteriormente. Bom, aqui está o treinamento do ajuste fino citado anteriormente, então, ou seja, eu tenho a base small eu peguei e dividi em 5 folds diferentes, que era teste e treino, e cada fold de treino foi validado, e em seguida a gente usou o que a gente chama de threshold, que é o limiar de confiança, e foi avaliando para ver qual que era o melhor limiar de confiança e qual que era o melhor fold a ser gerado. Isso passou pelo modelo Gleaner, né, que foram testadas as 3 versões ali do modelo Gleaner, e em seguida gerou um modelo com os melhores parâmetros que foram encontrados. Bom, aqui está o resumo do estudo da validação manual que foi feito. Então, se a gente tem 23.213 entidades de localização, sendo 160 de entidades distintas, e aí a gente tem 20.903 de pessoas, sendo 170 distintas, e 4.953 de organização, sendo 111 distintas. Então, ou seja, os relatos, por serem muito repetidos, eles vão se encontrando com pouca diversidade entre eles. Bom, o boosting de metadados foi comparado os metadados encontrados no relato, e esse relato foi comparado com o que estava descrito no texto. Se fosse o mesmo, se desse match, a gente acrescentava 20% no valor da confiança. Aí a avaliação experimental, os resultados desse estudo. Bom, aqui está um word cloud com a anotação manual que foi feita. Então a gente tem algumas organizações, locais, os bairros, as ruas e algumas descrições mais populares que são feitas, né? Bom, esse está o primeiro resultado do ajuste fino. Então, ou seja, nos treinos eles tiveram um resultado bem similar.
e para validação foi encontrado ali com um limiar de confiança de 0,6, um resultado melhor. E ali no teste de confiança, primeiro a gente rodou com o melhor modelo, com a base toda, e em seguida rodou o teste de sanidade, que deu só com as entidades distintas. Bom, está a parte aqui dos estudos de baseline. A gente pode se perceber ali que o ajuste fino, quando é feito, o resultado passa a ser melhor. Também verifica que as, os modelos, que são modelos mais abertos, como o Gemini e o GPT, não têm resultado tão bom quanto os modelos específicos, como o Burtimbal, o Space. Então, esses modelos tiveram resultados melhores por serem mais específicos e mais voltados ao reconhecimento de identidade do que os outros modelos. Bom, tratando aqui da calibração do modelo, a gente pode ver que o modelo é super confiante, porque ele está sempre dando que a entidade é 100% ali. Quando ele encontra uma entidade, ele bota com uma confiança alta e não é tão diversificado esse valor. Então foram utilizados 100 relatos criminais que foram validados manualmente para poder equilibrar essa confiança em comparação ao que foi gerado pelo modelo Gleaner, ao modelo com os melhores parâmetros, que foi citado anteriormente. Então, ou seja, com o temperature scaling já ficou bastante diversificado, bem melhor do que antes. E quando a gente usou o Isotonic Regression, a gente deu uma variada maior, assim. Bom, utilizando esses metadados, né, sem calibração do modelo, a gente pode ver que tem um bom resultado enquanto ele usa um grande número de relatos criminais. Mas isso teve um custo computacional bem alto em relação aos estudos que a gente fez, e também a demanda de tempo também foi bastante alto. Então, quando eu tenho menos relatos mantidos, a tendência é que eu tenha um melhor proveito nesses testes. Então, nesse caso, por exemplo, a gente pode ver que na primeira iteração já utilizou boa parte dos relatos. Utilizando o temperature scaling, a gente teve um resultado muito bom e numa primeira iteração e usando pouco relato criminal. Então, foi bastante proveitoso quando a gente utilizou a calibração e os metadados. Bom, utilizando com o Isotonic Regression, a gente ali tem um resultado bom, um pouquinho pior do que os outros, mas um bom resultado, né, com F1 score, mas utilizando poucos relatos. Chegou bem próximo, mas utilizando poucos relatos. Bom, sem utilizar os metadados, né, com um modelo super confiante, foram utilizados muitos relatos, porque todos ficavam ali próximo o limiar de confiança próximo do 1. Então, foram utilizados muitos relatos para o resultado bem similar a quando a gente não quando a gente utilizou a calibração. Então, ou seja, a calibração, no caso, se tornou proveitosa em relação ao que a gente tinha feito sem, o, sem utilizar a calibração em si. Bom, então, ou seja, a gente tem ali uma alta quantidade de relatos que foram mantidos, né? E os relatos removidos também de um número alto. Bom, a conclusão apesar de não tão ampla, confirmou a eficiência da técnica da pseudorrotulação, porque teve uma diferença de 60% para os melhores resultados ali com 65% no F1 score. Assim, as validações manuais dos corporas, tanto o DD Small quanto o Large, né, que foram feitos, apesar do Large ser um número pequeno, mas também foram feitas essas validações manuais. A aplicação e a utilização dos modelos de calibração, que se mostrou um ganho em relação ao esforço computacional que o algoritmo teve. Deve-se considerar bastante o esforço computacional, porque foi dispendido muito custo e muito dinheiro para utilizar máquinas nessas iterações que foram feitas. E também foi avaliado que os modelos específicos tiveram resultados melhores do que os modelos generalistas,
e que também o ajuste fino se torna necessário se a gente estiver pensando em bons resultados. Bom, o cronograma para a continuação desse projeto, eu pretendo terminar esse mês a escrita do artigo, para tentar em janeiro submeter esse artigo e fazer os ajustes finais na, na monografia em janeiro e fevereiro do ano que vem, para se tudo der certo, estar finalizando o trabalho em março. É isso, muito obrigado, tchau.